Para você ser aprovado e classificado na prova do Colégio Militar, o que quer dizer classificado? Quer dizer ficar dentro das vagas, né? Não basta ser aprovado. Aprovado é quem tira mais de 5. Isso não é suficiente para garantir que você ingresse lá. Você tem que ter uma nota, uma classificação, estar dentro das vagas, porque as vagas são poucas. Certo? Então você, para ser aprovado e classificado, é claro que você precisa conhecer toda a matéria. E além das matérias, você precisa conhecer as armadilhas, as manhas do concurso. E aqui nesse vídeo eu vou falar sobre uma armadilha muito comum. Todo ano tem uma questãozinha para acontecer essa armadilha, tá? Eles colocam uma questão muito mais difícil do que as demais questões. O que uma questão dessa super difícil vai causar de mal para você? Bom, claro que vai causar que você vai errar aquela questão, não vai saber fazer, você vai acabar chutando, 20% dos alunos vão acertar, 80% vão errar. Agora, o mal que essa questão causa não é só esse, é a perda de tempo. Ela foi feita, ela foi colocada ali para você ficar ali um tempão empacado naquela questão, perdendo tempo. E aí você gasta tempo que era para resolver outras questões. Você acaba errando outras questões porque não deu tempo de fazer. Então você precisa saber que existem essas questões, precisa saber identificar essas questões e precisa saber o que fazer com ela. Ou seja, se uma questão está muito difícil, você não fica demorando meia hora para chegar à conclusão que ela é uma questão muito difícil. Você vê logo de início, se você não está conseguindo, nos primeiros minutos você percebeu que ela é muito difícil, joga ela para o fim da prova. Deixa ela para resolver depois, se sobrar tempo. Então esse vídeo aqui serve para alertar vocês sobre isso. É claro que é importante também você saber resolver questões muito desafiadoras. E isso vai te ajudar. Agora, esse conceito de identificar uma questão super difícil e chegar à conclusão de que essa questão me derrotou, eu não vou mais tentar derrotar ela, eu vou deixar ela lá pro fim, eu vou desistir de brigar com ela. E assim você não perde tempo, você usa o tempo que você tem para resolver outras questões normais, ou então mais fáceis, ou então difíceis, mas que não sejam super difíceis. Olha só, eu vou resolver aqui agora essa questão que caiu na prova do Colégio Militar de São Paulo. Se você quiser somente ver a resolução da questão, você pode clicar aqui no link onde está escrito ali direto à resolução e tem ali um instante onde a resolução propriamente dita começa, tá? Então, se quiser ver direto a resolução, é só clicar ali. Só que antes de resolver, eu vou apresentar aqui uma orientação educacional sobre questões difíceis, como lidar com uma questão muito difícil. Aliás, mais do que uma questão difícil, uma questão que foi colocada na prova para todo mundo errar, para todo mundo perder aquele ponto. Nesse vídeo eu resolvo uma questão difícil que caiu na prova do Colégio Militar de São Paulo. Uma questão realmente muito difícil. E até difícil para um professor explicar. Então, claro, eu vou resolver essa questão aqui. Agora, mais do que resolver essa questão, eu quero explicar uma outra coisa que é muito mais importante. Você precisa saber que na prova do Colégio Militar aparecem, eventualmente, questões que foram feitas para você não acertar. Uma questão, por exemplo, 10 vezes mais difícil do que as questões normais. Eles querem que você erre, ou eles querem que quase todo mundo erre. Então, isso aí é função do preparatório que você faz, né? Um curso preparatório, ele precisa fazer o quê? Ensinar a matéria, mostrar resoluções de questões de provas anteriores, mas outras coisas também. Por exemplo, orientar você para o fato de que existem questões assim, questões muito difíceis que foram feitas para quase todo mundo errar.
Eu sou totalmente contra esse tipo de questão, tá? Antigamente, essas questões eram chamadas de questão da banca. A questão da banca, tipicamente, era chamada assim, uma questão que ninguém consegue fazer. Aí o professor fica todo feliz. Ah, coloquei uma questão na prova que ninguém conseguiu resolver. Não sei por que isso dá uma grande satisfação para muitos professores. Por exemplo, se o professor colocar uma questão muito difícil, muito mais difícil do que os problemas que ele passou antes, então pode acontecer isso, ninguém conseguir fazer aquela questão. Ou ele pode também fazer uma questão com pegadinha. Uma pegadinha para todo mundo errar a questão, né? Todo mundo cair naquela pegadinha. Eu lembro que eu fiz uma prova no curso de engenharia que tinha uma questão que não era muito difícil. Era um cálculo que você tinha que fazer, que tinha uma ponte, aí tinha os pesos de uns veículos sobre a ponte, tinha que fazer lá uns cálculos, encontrar a força resultante sobre a ponte. Aí ele colocou assim no final a pergunta: calcule as coordenadas da força resultante. Aí o pessoal fazia lá as contas. Era um pouco trabalhosa a questão, mas não era difícil. Então todo mundo fez lá, conseguiu achar o resultado e botou a resposta. Colocou lá as coordenadas do vetor resultante da força. Aí o professor deu 0 para todo mundo com uma satisfação. 0. Força não tem coordenadas, força tem componentes. Então, olha só, ele pegou todo mundo por causa de um nomezinho, né? Então, ele criou ali uma questão da banca para todo mundo errar, só usando uma pegadinha do nome de um detalhezinho matemático. Componente é uma coisa e coordenada é outra coisa. São conceitos parecidos, estão relacionados, mas não são a mesma coisa. É claro que esse professor não foi convidado para ser o paraninfo da turma depois na formatura, né? E existem professores assim ainda por aí, fazendo questões de concursos. Uma vez eu estava conversando com um colega meu, professor, que participa de bancas de concursos, e eu comentei assim com ele: puxa vida, as questões dos concursos, elas deviam valorizar o que o aluno sabe, procurar identificar o que o aluno sabe e o que o aluno não sabe. Aí ele falou: mas não é esse o objetivo. Quando você tem um concurso disputado, a gente que participa da banca recebe uma ordem assim: ó, esse concurso aqui tem não sei quantos candidatos, tem poucas vagas, então pode arrepiar. Então, se conseguir colocar uma questão que ninguém acerte, então aquele professor é um herói, é o objetivo dele ali. E eventualmente nas provas do Colégio Militar aparecem questões desse tipo, tá? O que você tem que fazer como aluno? Você tem que saber que pode existir uma questão assim no meio da sua prova. Normalmente você, numa primeira leitura, não identifica, mas saiba que ela pode estar ali. Se você desconfiar que uma questão está muito difícil, deixa essa questão para o final. Pode ser que aquela seja a tal questão da banca. Eu sou contra isso por vários motivos, e um deles é o seguinte: hoje em dia não faz mais sentido você falar em questão da banca, porque as provas são de múltipla escolha, sempre vai ter uma resposta certa, sempre vai ter alguém acertando aquela questão. Se você pegar 100 alunos, colocar uma questão dificílima que nenhum deles consegue fazer, todos eles vão chutar, então cada um vai ter uma chance de 20% de acertar aquela questão. Então você nunca vai ter uma questão que ninguém acerta, sempre você vai ter ali 20% de sortudos que chutaram na letra certa. Outra coisa ruim é que essa questão muito difícil, ela beneficia alguns candidatos que não teriam condições de resolver aquela questão, mesmo que ela fosse mais fácil. E você prejudica outro grupo de candidatos que estão bem preparados, mas não a ponto de resolver aquela questão dificílima. Talvez se aquela questão fosse mais fácil um pouco, ou menos trabalhosa, ou com números mais simples, talvez muitos daqueles candidatos ali conseguissem resolver essa questão. Mas esse não é o objetivo.
esse professor, amigo meu, ele falou que essa história de arrepia na prova, eles são orientados para eliminar candidatos. Eliminar candidatos para eles é mais importante do que você selecionar um grupo de candidatos que têm condições, que conhecem a matéria que o concurso exige. Então, totalmente injusto, né? E assim, aqueles que simplesmente chutam, eles são beneficiados porque eles não perdem tempo tentando resolver a questão. Agora, aquele aluno que assim quase conseguiria resolver, ele vai quebrar a cabeça, ele vai perder tempo e ele não vai conseguir resolver. Às vezes consegue, mas é uma questão que não vale a pena você mexer nela. É uma questão que você tem que deixar para o fim. Se sobrar tempo, você tenta resolver. Você não pode perder tempo com ela. Foi o caso dessa questão que eu estou mostrando aqui. Uma questão do Colégio Militar de São Paulo. Essa história aqui de presa e predador que eu vou já começar a resolver. Outra maneira de fazer o pessoal cair numa questão, além da pegadinha que eu já citei, é colocar excesso de contas. Por exemplo, você sabe fazer uma subtração de números decimais? Sim, mas se eu te der 40 subtrações de números decimais, você vai conseguir resolver todas elas sem errar? Eventualmente você vai cometer um erro numa continha aí, né? Todo mundo erra em conta, até professor. Só quem não erra em conta é computador e calculadora. E matemática não é só fazer conta. Matemática é raciocínio. Aí ele bota você para fazer aqui 60 contas, você vai acabar errando numa. Vai te eliminar por causa disso. Então você tem que saber identificar essas questões. Tem que primeiro saber que elas existem, que elas poderão aparecer no teu caminho para te colocar um obstáculo. Você tem que ter uma experiência a ponto de desconfiar desse tipo de questão e colocar elas para o final. Olha só. Você sabe que nas provas você não vai ter todo mundo tirando 10 ou todo mundo tirando acima de 9. Vai ter um monte de aluno que vai tirar 8, vai tirar 7, pois é. Ou seja, eles, tipicamente, a maioria dos alunos não consegue resolver a prova inteira. Ou seja, tem algumas questões que eles não vão resolver, vão deixar para o fim, não vai dar tempo. Então quase todo mundo vai ter que fazer isso. Então pega algumas dessas questões que estão parecendo para você muito difíceis e coloca para o final. Se sobrar tempo, você tenta fazer. Tá bom, então vamos resolver essa questão aí, que é uma questão dessa feita para todo mundo errar, tá? É a questão aí da presa e do predador. O predador vai querer capturar a presa. Que selvageria, hein? Mas é coisa da natureza, né? Do mundo animal. Muito melhor do que chegar um camarada lá com a espingarda e sair matando um monte de bicho na selva. Então vamos ver a resolução da questão aqui. Ele fala o seguinte: em uma savana, um predador avistou uma presa a 47,5 metros de distância. Calma aí, o que é savana, o que é predador e o que é presa? O predador é como se fosse, por exemplo, um leão, um tigre, né? Um animal que come outros animais. E a presa é o animal que ele pega para comer, né? Uma zebra, um antílope, etc. Então, predador, presa e savana é aquela região da selva que há milhares de anos atrás era uma floresta, depois ela vai secando, ela vai tendendo a virar um deserto com o passar dos séculos, né? Então, enquanto ela não vira deserto, ela é uma savana, uma vegetação baixinha, tipo um capim, com poucas árvores, que a gente cansa de ver aí em filmes sobre a África, né? Então, o predador avistou a presa a essa distância. No mesmo instante em que o predador iniciou a corrida para caçá-la, ela iniciou a corrida para fugir deles, ambos correndo sempre no mesmo sentido, na mesma direção, em linha reta. Claro, o predador começou a correr na direção da presa. Aí a presa olhou, opa, eu vou correr. Vai correr para onde? Na direção dele? Vai correr para perto dele? Não, vai correr para longe dele. Então alguma coisa assim, ó. Aqui você tem o predador e aqui você tem a presa. O predador começa a correr e a presa vai correr, vai fugir para onde? Vai fugir para cá. Então, mesma direção e mesmo sentido.
Só que o predador é mais rápido do que a presa. Ele vai acabar alcançando ela. E isso é justamente o que o problema pergunta aqui. Então, ambos correndo sempre no mesmo sentido, na mesma direção em linha reta, a cada segundo o predador e a presa percorrem os espaços conforme a tabela a seguir. Então essa tabela aqui mostra qual distância que cada um deles percorre a cada segundo, né? Então aqui, por exemplo, está dizendo que o predador, no primeiro segundo de corrida, ele correu uma distância de 15 decímetros. E depois, no segundo seguinte, ele correu mais. E no outro segundo, ele correu mais ainda. Quer dizer, ele vai percorrendo distâncias cada vez maiores. Quanto é que vai dar no quarto segundo? No quarto segundo, olha só. Ele fala aqui o seguinte: considere que os espaços percorridos a cada segundo, são esses números aqui, seguiram sempre o padrão apresentado na tabela e desconsidere o tamanho do predador e da presa. É como se fosse um pontinho correndo e um pontinho correndo, né? Quando é que esse pontinho vai alcançar esse pontinho? Então, seguindo sempre o mesmo padrão, qual é o padrão que você está vendo aqui? O padrão é que aqui ele correu essa distância, mas aqui correu uma distância maior. Quanto maior? De 15 para 18,5 é uma diferença igual a 3,5, né? Então, nesse intervalo de tempo, ele correu 3,5 decímetros a mais. E aqui também, ó, aqui já correu uma distância ainda maior. Maior quanto? Ó, diferença entre 18,5 e 22 é também 3,5. Então, esse mesmo padrão indica que o predador, a cada segundo, ele corre 3,5 decímetros a mais. Então, quanto que o predador vai correr nesse quarto segundo? É 3,5 a mais do que isso. Então, 22 somando com 3,5, quanto vai dar isso? Vai dar 25,5 decímetros. Lembrando que a medida dele aqui foi dada em decímetros, né? E a presa também, ela corre distâncias que vão aumentando. Olha aqui, foram 150 centímetros durante o primeiro segundo. No próximo segundo, ela já correu 160, quer dizer, correu 10 centímetros a mais nesse segundo. Depois correu mais 170. Veja bem, essas medidas aqui não são o total percorrido, é a distância percorrida em cada segundo. Quanto que a presa vai correr no quarto segundo? Vai aumentando de 10 em 10 centímetros, então aqui ela vai correr 10 a mais do que 170, ou seja, ela vai correr 180 centímetros. Então olha só, os dois estão acelerando. Só que como o predador corre mais, a distância percorrida dele aumenta mais do que a da presa, ele vai acabar alcançando a presa. O que o problema pergunta é exatamente isso. Você calcular quanto tempo vai demorar? Não. Ele quer saber isso aqui, ó. O predador alcançou a presa após ele ter percorrido quantos metros? E aqui estão as opções. Então, já deu para você perceber que esse é um problema muito difícil? Você conseguiria resolver uma versão mais fácil desse problema? Como é que seria uma versão mais fácil desse problema? Olha só, eu vou chamar de F1, uma versão fácil número 1 desse problema. Uma versão mais fácil desse problema poderia ser assim. Digamos que você tem aqui o predador e aqui a presa. Só que a presa está distraída lá, comendo seu capinzinho, né? E ela não percebe a aproximação do predador. E o predador, de repente, ele começa a correr, mas a presa não percebe. Digamos que você tinha aqui uma distância inicial igual a essa aqui mesma, 47,5. Então, o predador começou a correr, a presa está aqui parada, e eu pergunto, quanto que o predador vai percorrer até alcançar a presa? Olha, aí fica uma questão muito fácil. Se a presa está parada aqui e o predador começa a correr e alcança ela, ele vai correr exatamente essa distância aqui,
47,5. Seria uma versão super fácil desse problema, né? Tá, é uma versão super fácil. Vamos colocar uma outra versão fácil ainda, que eu vou chamar de F2. Versão fácil número 2. A mesma coisa, você tem aqui o predador e a presa. E essa distância aqui, eu não vou colocar essa distância 47,5 não. Eu vou colocar uma distância aqui 60 metros. É para a gente poder fazer a conta mais simples aqui, tá? Olha só. Digamos que a distância entre eles seja essa aqui. E aí o predador começou a correr. Digamos que ele esteja correndo com essa velocidade aqui, que eu vou colocar como sendo 30 metros por segundo. 30 metros a cada segundo. Aqui no problema que foi dado, não foi 30 metros. Foi, no início aqui foram 15 metros, né? Não, foram 15 decímetros. Mas tá bom, vamos colocar um problema diferente. Digamos que ele corra com a velocidade de 30 metros a cada segundo. Então, se ela estivesse correndo a uma velocidade maior do que o predador, ou pelo menos igual, né? Aí o predador nunca ia alcançar ele, mas como ele só corre a 10, o predador vai se aproximando cada vez mais até alcançar a presa. Quanto tempo vai demorar e quantos metros o predador vai percorrer até alcançar a presa? Ele vai percorrer 60 metros? Não, não vai percorrer 60, vai percorrer mais. Porque quando ele chegar aqui, a presa já começou a fugir, a presa já está lá longe. Então não é isso que ele vai percorrer. Como é que você vai resolver esse problema, que já é uma versão mais difícil do que essa, mas ainda é fácil. Bem mais fácil que essa aqui. Olha só, se a cada segundo o predador percorre 30 metros e a presa percorre 10 metros, a distância entre eles vai diminuir de quanto? De 20 metros. Porque em um segundo, o predador vai ficar 30 metros mais próximo. Só que a presa já está mais 10 metros lá na frente. Então, na verdade, o predador não vai se aproximar 30 metros da presa. Ele vai se aproximar só 20, porque a presa já andou 10 naquele mesmo tempo. Enquanto ele anda 30, a presa anda 10. Então, essa distância diminuiu de apenas 20 metros. Não é 30 e não é 10. É a diferença. Então, diminui 20 metros. Inicialmente essa distância era 60 metros, mas depois de um segundo já diminuiu 20 metros. Então passou a ser quanto? Se era 60 metros e diminuiu 20, ela passou a ser 40 metros. No primeiro segundo. E no segundo segundo, diminuiu mais 20 metros. Então, a distância era 40, vai diminuir 20, vai ficar sendo 20. Não alcançou ainda, mas está se aproximando cada vez mais. No terceiro segundo, mais 20 metros. Então essa distância entre eles, que era 20 metros, ela vai passar a ser 0 metros. Ou seja, o predador vai alcançar a presa depois de 3 segundos. Então, 3 segundos é o tempo que vai demorar. E quanto que o predador vai percorrer nesses 3 segundos? Olha aqui, o predador não corre 30 metros a cada segundo, ele vai ficar 3 segundos correndo até chegar na presa. Então ele vai percorrer ao todo 30 mais 30 mais 30. Ele vai percorrer um total de 90 metros. Agora, se essa distância inicial não fosse 60 metros, se fosse 600 metros... Você ia fazer igual eu fiz aqui, diminuindo de 20 em 20? Não, você podia fazer divisão. Se aqui fosse 600 metros, eu vou colocar aqui 600 metros. Ó, 600 metros de distância entre eles. O predador correndo com a velocidade de 30 metros por segundo e a presa correndo com a velocidade de 10 metros por segundo. A distância diminui 20 metros a cada segundo. Então, quantos segundos vai demorar até o predador alcançar a presa? Pega essa distância original e vai dividir por 20. Você vai encontrar um total de 30 segundos. Então, os dois vão ficar correndo durante 30 segundos até ocorrer aqui o alcance da presa pelo predador.
E qual vai ser a distância que o predador vai percorrer até acontecer isso? Aí você vai multiplicar, olha, ele corre com essa velocidade de 30 metros a cada segundo. Se ele vai ficar durante 30 segundos correndo, a distância toda que ele vai percorrer é 30 vezes 30 metros. 30 vezes 30 metros. Isso aqui vai dar 900 metros. Então, um problema um pouquinho mais difícil, mas que dá para você fazer, né? Tá no nível de uma prova típica de colégio militar, sexto ano. Agora, esquece os dois problemas fáceis e vamos partir para a resolução do problema difícil. Certo, então nós apresentamos aqui dois exemplos de problemas bem mais simples do que esse que eu chamei de F1 e F2. Esses métodos aqui não servem para resolver esse problema, por quê? Esse aqui está diferente, a presa está parada, esse aqui, o que é que tem de diferente? Claro, eu mudei os números só para ficar fácil fazer a conta, mas o que tem de diferente aqui é que as velocidades do predador e da presa são constantes. Aí a gente pode fazer desse jeito aqui. Só que nesse problema as velocidades não são constantes, porque eles correm cada vez mais durante cada segundo. Essa variante do problema F2 que eu coloquei aqui é com números maiores, aqui 600 metros. E aí a gente fez a divisão, 600 dividido por 20 dá 30. E depois multiplicando aqui, 30 por 30, a gente encontrou essa distância. Mas isso aqui também não pode ser feito no nosso problema, por quê? Porque nesse caso aqui as velocidades são constantes. Então esse problema aqui, na verdade, para resolver desse jeito, bom, assim não dá para fazer, com divisão e multiplicação aqui, porque a velocidade varia. Agora, esse método aqui de pegar a distância e ir subtraindo até chegar a zero, ele pode ser adaptado aqui para esse problema. A única diferença é que ao invés de ficar diminuindo 20, 20, 20 a cada segundo, ele vai diminuir valores diferentes que eu vou ter que calcular aqui. Um outro método de resolver isso, que eu não vou resolver aqui, mas vou indicar, é você trabalhar com progressão aritmética. Só que progressão aritmética não é uma matéria de sexto ano, é uma matéria de ensino médio. Apesar de que você consegue adaptar esse conhecimento de ensino médio para alunos do sexto ano. É possível fazer isso, mas eu não vou fazer desse jeito, que aí o vídeo vai ficar muito longo, tá? Se você quiser ver a resolução desse jeito aqui, eu recomendo que você veja no canal do professor Daniel Pereira. Aqui na descrição do vídeo eu coloquei o link para o canal dele e coloquei também o link para a resolução dessa questão usando progressão aritmética. Vai lá no canal dele porque tem um monte de vídeos sobre colégio militar. Aqui eu vou resolver, digamos, do jeito mais limitado, usando conhecimento de sexto ano. Então, para início de conversa, vamos pegar essa tabela aqui e vamos colocar ela ampliada, tá? Só que em vez de colocar assim, um segundo, outro segundo, eu vou colocar os segundos assim na horizontal. O que a tabela mostra mesmo? A tabela do problema mostra quanto que o predador e a presa andaram em cada segundo. Vamos passar esses números aqui para a nossa nova tabela. Tá, então o que é isso aqui? Essa coluna aqui é quanto que o predador anda em cada segundo. Essa coluna aqui é quanto que a presa anda em cada segundo. Só que eu passei aqui tudo para decímetros, né? Ó, vamos passar esse problema todo para decímetros, porque aqui a gente tem metro, aqui tem decímetro, aqui tem centímetro. Vamos passar todo mundo para decímetro, até para a gente ficar aqui, eliminar a vírgula aqui, né? Ficar mais fácil fazer a conta aqui na mesma unidade. Então vamos passar aqui todo mundo para decímetro. Então essas medidas aqui vão ficar 15, 16, 17, 18, etc. Certo? E aí o que nós calculamos aqui? Nessa modalidade desse problema fácil número 2, a gente foi abatendo esses valores aqui, que é a distância.
o quanto que a distância diminuía a cada segundo. Por exemplo, aqui, nesse primeiro segundo, de quanto que essa distância vai diminuir? Vai diminuir nada, vai diminuir zero. Porque nesse primeiro segundo, os dois estavam com a mesma velocidade, percorreram os mesmos 15 decímetros. Só que aqui, tanto a presa quanto o predador aceleraram, só que o predador correu mais. Correu mais quanto? Essa diferença aqui é 18,5 menos 16, isso aqui dá 2,5. Nesse outro segundo, a presa acelerou e o predador acelerou mais ainda. De quanto que essa distância entre eles vai diminuir? Isso menos isso, vai dar 5. E aqui, 25,5 menos 18 vai dar 7,5. Quanto que era originalmente a distância entre eles? A distância entre eles, no início, era 47,5 metros, que é a mesma coisa, vamos passar isso aqui para decímetros também. De metro para decímetro, a gente anda uma casa com a vírgula, né? 1 metro é igual a 10 decímetros. 1 metro vale 10 decímetros. Então isso aqui são 475 decímetros. Onde é que eu vou escrever 475 decímetros? Eu vou botar aqui, tá? 475 decímetros. Então aqui no primeiro segundo, a distância entre eles continuou sendo 475 decímetros, porque eles correram a mesma coisa. Só que nesse segundo seguinte aqui, o predador correu mais e a distância entre eles vai diminuir de 2,5 decímetros. Tem que andar com a vírgula aqui? Não, porque aqui já estava todo mundo em decímetros. Então, olha só, eu vou ter que subtrair 2,5 daqui. Que nem aqui, que eu subtraí 20, depois subtraí 20, depois subtraí 20, até chegar a zero, que é o instante em que ele alcança. Eu vou fazer também a mesma coisa, só que aqui eu não subtraio nada, continua a mesma coisa. Aqui eu subtraio 2,5. No segundo seguinte, eu vou subtrair 5. No segundo seguinte, eu vou subtrair 7,5. E aí, essa distância aqui vai diminuindo, diminuindo, até chegar a zero. Observe que isso é a mesma coisa que eu fiz aqui nesse exemplo. Não dá para fazer desse jeito aqui, eu já falei por quê. É porque aqui a gente dividiu 600 por 20. Não dá para fazer porque você não tem, assim, parcelas iguais. Então você não pode colocar isso aqui na forma de uma divisão. Você tem que ir subtraindo mesmo. E aí tem mais uma armadilha. Se você... Esse raciocínio tá certo, só que ele resulta em muita conta. Você vai ter que fazer aqui uma subtração com número decimal. Vai ficar um valor menor. Quanto é que vai dar isso aqui? 472,5. Depois você vai a seguir subtrair 5. Depois você vai subtrair 7,5. Ou seja, depois de você fazer aqui um monte dessas subtrações, você tem que ir subtraindo até isso aqui chegar a zero. Aí você vai saber quantos segundos vai demorar para que o predador alcance a presa. Só que vai dar muita conta, né? Então eu vou fazer o seguinte, ao invés de ir subtraindo do total, eu vou somando esses números aqui. E quando a soma desses números chegar a 475 decímetros, quer dizer que o predador alcançou a presa. Só que eu teria que estender essa tabela aqui, né? Fazer ela para o sexto, para o sétimo, para o oitavo segundo, para ver até onde vai isso. Mas, na verdade, eu não tenho que completar essa tabela inteira. Eu tenho que prestar atenção só nesses números aqui. Olha só, esses números vão aumentando de 2,5 em 2,5. Quanto que seria o próximo valor aqui que você teria que abater? É 2,5 a mais. Isso aqui vai dar 10. E o próximo? 2,5 a mais. Vai ser 12,5. E o próximo? 2,5 a mais, vai dar 15. E isso é uma conta fácil de fazer. Quem é o próximo? 2,5 a mais, que é
17,5. E o próximo, 2,5 a mais, que vai dar 20. Então, olha só, esses números que aparecem aqui são fáceis. Digamos assim, é fácil determinar eles. Esses aqui não são tão fáceis. Bom, esses aqui são fáceis. Eles são 19, 20, 21. São fáceis porque a presa vai acelerando de 1 em 1 decímetro. Agora o predador você vai ter que ficar somando 3,5 em 3,5. Vai ficar uma continha um pouquinho mais trabalhosa. Vamos deixar essa conta para o final. Então, olha só, eu tenho uma sequência de números que tem esse comportamento, eles vão aumentando cada vez mais, eu tenho que saber até onde eu tenho que ir para dar um total de quanto? De 475. Quando isso acontecer, quer dizer que essa distância toda foi coberta. Então, quem são os próximos números? É só você ir colocando nas unidades, e aqui depois da vírgula, colocando 2,5, 5 e 17,5. Então o próximo vai ser 22,5. O próximo vai ser 25. O próximo vai ser 27,5. O próximo vai ser 30. O próximo vai ser 32,5. O próximo vai ser 35. O próximo vai ser 37,5. O próximo vai ser 40. E aqui você tem os segundos. Olha só. Vou colocar aqui sexto segundo. Então aqui a gente tem, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Isso aqui é o 16º segundo. Então eu tenho que ir somando isso aqui até chegar ao total de 475. E essa continha aqui tá fácil fazer, hein? Olha só, essa conta aqui eu vou fazer por grupos, tá? Vamos pegar esse primeiro grupo aqui, olha só. 2,5 com 7,5, isso dá 10. 10 mais 5 dá 15. Então até aqui eu tenho uma soma de 15 decímetros. O que significa isso? Significa que ao final do quarto segundo, a distância entre a presa e o predador diminuiu de 15 decímetros. Quer saber quanto dá isso? Você pega lá o 475, subtrai isso aqui. Tá, mas eu não vou fazer essa conta agora. Eu vou continuar somando. Olha aqui, ó. Vamos somar esses 4. 12,5 mais 17,5, isso dá 30. Com esse 10 dá 40. E com esse 15 dá 55. Então, 55 decímetros é quanto que a distância diminuiu nesse período aqui, nesses 4 segundos. Agora eu vou pegar os outros 4, ó. 22,5 mais 27,5, isso dá 50. 50 mais 20 dá 70. E 70 mais 25, isso dá 95. Agora esses 4 aqui, ó. 32,5 mais 37,5, isso aqui dá 70. 70 mais 30 dá 100. 100 mais 35 dá 135. Calma aí. Quanto que já tem até agora? Eu tenho que ir somando até chegar a quanto? A 475. Quando essa soma chegar a 475, quer dizer que toda aquela distância inicial que tinha entre o predador e a presa, ela foi reduzida até chegar a zero. Quer dizer, o predador alcançou a presa. Quanto é que está dando até agora? Vamos somar isso aqui. Ó, 15 mais 55 mais 95 mais 135. Isso aqui vai dar 20, vão 2. Aqui vai dar 8, 8, 9, 17. 17 aqui soma 3, vai dar 20. Ó, 300, já somou 300 até agora. Eu tenho que continuar até essa soma dar 475, né? Então vamos somar mais um pouquinho, ó. Vamos até o segundo 16, tá? Eu vou colocar aqui o segundo 17, o 18, o 19, o 20. Agora eu tenho que somar com calma para não ultrapassar, né? Olha só. Quanto que vai ser o próximo? É 2,5 a mais. Isso vai dar 40. Então, 40. O próximo é 42,5. O próximo
é 45. O próximo é 47,5. Ó, vou somar os 4 e vamos ver se já chegou a 475. Se ultrapassar, a gente volta um segundo, né? E se sobrar alguma coisa, se ficar faltando alguma coisa, eu vou ter que contar com o segundo seguinte. Mas vamos ver quanto é que tá dando essa soma aqui, olha. 42,5 com 47,5, quanto é que dá isso? Dá 90. É, moleza, porque 2,5 mais 7,5 dá 10. E aqui você está somando ainda com 40 e 40, então vai dar 90. Então aqui a gente tem 90, 90 mais 40, isso dá 130, e 130 mais 45 dá 175. Olha só, 175 é quanto estava faltando. A gente já tinha 300, aqui temos mais 175, essa soma dá 475. Exatamente a distância que você tinha. Então, muito mais fácil somar assim do que ir subtraindo daqui, né? Subtração é mais difícil, um pouco mais difícil, tem que pedir emprestado. Tá, então significa que ao final do 22º, a distância entre eles diminuiu ao todo dessa quantidade, 475. Então chegou a zero. O predador alcançou a presa. Pronto! O predador vai alcançar a presa ao final do 22º. E como que eu faço agora para saber? Responder o que o problema pergunta. Olha aqui o que o problema pergunta. O predador alcançou a presa após ele ter percorrido quantos metros? Ele quem? O predador ou a presa? Olha só, aí você tem que jogar com um pouquinho de português aqui, hein? Olha, ele... Isso aqui se chama concordância, tá? Se ele falasse ela, estaria falando sobre a presa. Mas como falou ele, significa que está falando sobre o predador. O predador, a presa. Se fosse relativo à presa, seria ela. Então, ele, saber um pouquinho de português, né? Então a gente tem que saber, nesse trajeto aqui, quanto que o predador andou. E qual é a conta que a gente tem que fazer então? Olha, a gente tem que terminar de preencher essa coluna aqui todinha, que são as distâncias que o predador anda, e somar tudo isso. Isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais o próximo, até chegar aqui. Somando tudo isso, você vai saber quanto que o predador andou. Só que vai dar um pouco de trabalho fazer essa conta, né? Ao invés disso, eu vou calcular a distância percorrida pela presa. Sabe por quê? Porque são números mais fáceis para você somar. Olha aqui. As distâncias que a presa percorre são essas aqui. A próxima é 23, a próxima é 24. Sempre um a mais a cada segundo. 25, 26, 27, 28, 29, 30... 31, 32, 33 e 34. Então é muito mais fácil você fazer essa soma aqui do que essa, que eu não vou nem me meter a colocar esses números aqui, que isso aqui é uma armadilha. Para você errar em conta, né? Claro que é uma conta fácil, mas quando você faz 20 contas dessa, você tem uma chance de tropeçar aí no meio do caminho. Então eu vou somar por aqui. Mas isso aqui é a distância percorrida pela presa, não é do predador. O problema perguntou do predador. Você vai calcular pela presa? Olha só. Você tinha aqui, antes, estavam os dois aqui. Eles correram para lá. E depois aconteceu isso aqui. O predador alcançou a presa. Ele quer, na verdade, essa distância total, que é a distância que o predador andou até chegar na presa. E a distância que a presa percorreu é isso aqui, ó, daqui até aqui, que está mais fácil de calcular. Então eu vou fazer o seguinte, para saber essa distância toda, eu vou pegar essa distância aqui, que é a distância percorrida pela presa, e vou somar com isso. Quanto que é isso aqui? É 47,5 metros.
Então eu vou calcular a distância percorrida pela presa e vou somar com esses 47,5 iniciais, e assim eu vou ter a distância total percorrida pelo predador. Então vamos fazer essa continha aqui. 15 mais 16 mais 17 mais 18, etc. Ó, pode ir somando, à vontade, ó. Só que agora eu vou usar um pouquinho daquele conceito de progressão aritmética, tá? Só um pouquinho. Olha só, quando você tem que somar números em sequência, essa conta fica mais fácil quando você soma assim, ó. Você pega o primeiro e soma com o último. Lembra do meu vídeo sobre soma de Gauss? Apareceu essa história lá de pegar o primeiro somado com o último. Quanto é que vai dar o primeiro somado com o último? 15 mais 34, isso dá 49. Aí você pega o segundo e soma com o penúltimo. E aí vai ficar 16 mais 33, também dá 49. Que coincidência, né? Deu a mesma coisa? É coincidência? Não, é matemática. Porque quando você está trocando 15 e 34, você troca esses números por 16 e 33, você está aumentando aqui uma unidade. E aqui você está diminuindo uma unidade. Então aumenta 1, diminui 1, vai dar o mesmo valor. A mesma coisa aqui, 17 com 32 também vai dar 49. 18 com 31 também dá 49. Não posso esquecer de anotar em ninguém, hein? Aí o próximo, 19 com 30 também dá 49. 20 com 29 dá 49. 21 com 28 também dá 49. 22 com 27 também dá 49. 23 com 26, 49. 24 com 25, 49. Essa aqui é a soma de tudo que a presa andou nesse trajeto aí em decímetros. Isso aqui é a mesma coisa que 49 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 49 10 vezes, isso dá 490 decímetros ou 49 metros. Vamos passar para metros agora? Olha aqui, 49 metros. Então, essa distância percorrida pela presa foi 49 metros. Para saber quanto o predador andou, eu vou somar 49 com 47,5. Com 47,5. Isso aqui vai dar 96,5 metros. Então, olha aqui, 96,5 metros. Resposta correta, letra D, de delta.